meu querido, olá minha querida, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal de Alegomai, um canal de conversas e diálogos teológicos. Estou aqui para fazer o primeiro vídeo de uma série de vídeos em que eu falarei sobre o tema o arrependimento para a vida. Em Atos capítulo 11, versículo 18, o apóstolo Paulo faz uma das afirmações mais categóricas, mais contundentes sobre a salvação. Ele nos diz que Deus concedeu a nós o benefício do arrependimento para a vida. Mas para começar, qual é o real significado dessas palavras para nós? Aliás, nós já não estamos vivos? Que tipo de vida é essa que Deus quer comunicar conosco? Antes de nós respondermos essa pergunta, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, segure-se na cadeira, aperte o cinto, porque nós faremos uma viagem teológica. Em primeiro lugar, a vida que o apóstolo se refere nesse texto, obviamente, não é a vida que nós temos, a vida natural que nós vivemos. Não faria sentido Deus querer oferecer a nós aquilo que nós já temos, aquilo que Ele já nos outorgou, oferecer a nós aquilo que Ele mesmo já nos deu. Por isso, a vida a que o apóstolo Paulo se refere não é a vida natural que nós temos. Essa vida também não é a vida atual que nós vivemos, ou seja, a vida que o apóstolo Paulo se refere não é a vida que nós temos, mas com apenas algumas melhorias existenciais, alguns ajustes, alguns consertos. Em terceiro lugar, essa vida também não se refere a uma vida estritamente celestial, ou seja, a vida que nós teremos no céu. Uma vida completamente desconectada da realidade atual que nós já estamos vivendo. Então, afinal, a que tipo de vida o apóstolo Paulo se refere quando diz que Deus concedeu a nós o benefício do arrependimento para a vida? A vida que o apóstolo Paulo se refere nesse texto é uma vida espiritual, a vida que o próprio Deus tem, a preciosa vida de Deus. Nós podemos estar absolutamente certos no tocante a essa questão por causa do vocábulo que o apóstolo Paulo emprega para falar de vida nesse sentido. O termo grego usado pelo apóstolo Zoe traz justamente a ideia da própria vida de Deus, a vida que Jesus veio tornar acessível para nós. Jesus, portanto, é aquele que nos comunica essa vida, pois ele é a própria vida de Deus. E somente por meio dele nós podemos receber essa vida que Deus quer comunicar a nós. Em João capítulo 10, versículo 10 está escrito: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa vida que Deus nos oferece por meio de Jesus, ela também é descrita em outras passagens do Novo Testamento como sendo uma vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 36 está escrito: quem tem o Filho tem a vida eterna. Em 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12 está escrito: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A expressão aionion aqui ela é usada para descrever a natureza dessa vida eterna. Ela aponta para uma vida, um tipo de vida especial, um tipo de vida que transcende a era atual. Um tipo de vida que não tem começo, que não tem fim. Uma vida que não nasceu e que também não pode morrer. Uma vida que existirá desde sempre. Uma vida absolutamente santa, uma vida absolutamente singular. A vida que o próprio Deus possui. A Bíblia afirma que essa vida, essa qualidade de vida, essa natureza de vida, ela é uma vida que somente Deus possui em si mesmo. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, está escrito em relação à vida de Deus: ele é aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Essa vida a que o apóstolo se refere é uma vida que não envelhece, não se deterioriza e que nem mesmo a própria morte pode tirar. Foi por isso que o apóstolo Pedro, em seu sermão, no capítulo 2 de Atos, no versículo 24, diz: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, mencionando a Jesus Cristo, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse.
A morte não foi capaz de vencer a própria vida, pois Cristo é a própria vida. Essa vida que Deus quer comunicar conosco é uma vida absolutamente incomparável, uma vida absolutamente inigualável. E Deus nos comunica essa vida através do seu Filho, na ação do Espírito Santo, fazendo com que a sua semente seja gerada em nós, para que nós possamos viver então uma vida santa. Deus resolveu nos beneficiar com essa vida e Ele tomou essa decisão soberana e amorosa para nos tornar conhecida essa vida a nós, meros mortais, simples mortais, por meio de Jesus Cristo. E tudo isso porque a Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem recebe essa vida dada por Deus já não poderá mais morrer eternamente, pois passou da morte para a vida, e é isso que Jesus assegura em João capítulo 5, versículo 24, quando diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se nós pararmos um minuto para refletirmos sobre essa verdade absoluta, ela nos parecerá inconcebível, ela nos parecerá absurda. A possibilidade de nós, meros mortais, simples seres humanos, recebermos a vida de um ser supremo como o próprio Deus, parece-nos absolutamente inacreditável. Homens e mulheres jamais pensaram em algo parecido. A ficção científica jamais imaginou uma realidade como essa. Mas o nosso Deus preparou essa possibilidade para que nós pudéssemos receber algo inédito, a sua própria vida. E por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter essa vida dentro de nós na ação do Espírito Santo. O que Deus nos está oferecendo nesses versículos mencionados é uma oportunidade singular de nós nos tornarmos uma nova raça. Nós nos tornarmos novas criaturas, uma raça humana completamente diferenciada, uma raça daqueles que são chamados filhos de Deus, como o próprio texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 16 e Gálatas capítulo 6, versículo 15 nos deixam muito claro. Entretanto, para que nós possamos receber essa vida, existe primeiro um problema que precisa ser solucionado: o problema do pecado, o problema da separação do homem entre o homem e Deus. O apóstolo Paulo não descreve esse benefício em Atos 11:18 sem mencionar primeiro as condições para que nós o recebamos. Ele diz que Deus concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Ou seja, para que recebamos essa vida de Deus, há primeiro um passo que nós devemos efetuar. E esse passo é chamado arrependimento. Mas afinal, o que é o arrependimento? Por que ele é necessário? E de que eu preciso me arrepender? Qual é o processo que eu preciso fazer para alcançá-lo? Quais são as suas características? Quais são os seus benefícios? É o que nós descobriremos no próximo vídeo. Se inscreva no canal e curta, e que Deus abençoe suas vidas.